Vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre o Espírito Santo na Bíblia. O Antigo Testamento, no livro de Gênesis, logo no início desse livro e no início de toda a Escritura, já mostra o Espírito Santo presente e atuando quando não havia praticamente nada. O texto de Gênesis 1:2 diz que a terra era sem forma e vazia e o Espírito pairava sobre a face das águas. Esse texto ele é muito importante não só por se tratar de um registro antiquíssimo da presença do Espírito, o que mostra a sua eternidade e que é uma característica específica da divindade, né? Só Deus é eterno, só Deus é um ser que não teve início e nem terá fim, isso significa eternidade, que é diferente de imortalidade, que é diferente de mortalidade, né? Mas o Espírito já estava presente antes de qualquer coisa. Isso mostra a sua eternidade e, como tal, a sua divindade. E é muito importante que a gente pense nas consequências que esse versículo tem para a fé. Antes de haver igreja, o Espírito Santo já estava presente. Antes de haver ser humano, o Espírito Santo já estava presente. Antes de haver a mínima organização do mundo criado, né? Ou seja, a terra ainda era sem forma e vazia, o Espírito já estava presente. Ou seja, o Espírito ele é eterno, ou seja, o Espírito está presente antes de qualquer outra coisa, ele já está lá. E o Espírito chega onde o ser humano não chegou ainda, ele já está lá, onde o ser humano talvez nunca chegue, ele já está lá. E eu sempre dou como exemplo de uma história relacionada a um missionário que se preparava para fazer missões numa tribo indígena e ele foi aconselhado a levar alguma coisa para comer, porque os hábitos alimentares daquela tribo para onde ele iria eram muito diferentes dos hábitos alimentares que ele tinha no seu dia a dia. E ele manda preparar um pão recheado, caprichado, para ele conseguir fazer a transição alimentar nos primeiros 2, 3 dias. E quando ele chega na tribo indígena, ele tem o seu primeiro encontro, o seu primeiro contato, e depois que todos se retiram, ele vai para uma parte isolada, distanciada da selva, e começa a comer daquele pão que ele tinha levado. Ele começa a ouvir alguns barulhos, alguns movimentos no meio das árvores, e ele percebe que são alguns índios, né, algumas crianças dos índios, que estão observando aquilo de modo muito surpreso com a sua atitude. E ele indaga aquelas crianças dizendo: por que vocês estão achando isso tão estranho? Por que vocês estão olhando de modo tão surpreso? Vocês não comem? E as crianças dão a ele a seguinte resposta: é claro que a gente come, só que nós nunca fazemos isso sozinhos. Nós nunca fazemos isso de modo isolado, como você está fazendo nesse momento. Então é interessante que era uma tribo indígena que não tinha sido, entre aspas, evangelizada. E aquele missionário está lá justamente para fazer esse trabalho. Mas aquelas crianças mostram para ele que elas já tinham um valor que é profundamente cristão, que elas viviam no seu dia a dia e que ele, como um cristão nominal, não estava vivendo naquele momento. Então, essa é uma evidência de que o Espírito chega antes da igreja, sem dúvida nenhuma. Como também aquele conceito da filosofia africana do Ubuntu, que é a ideia de só podemos estar felizes quando todos estão felizes. Um conceito de uma felicidade coletiva, comunitária, conforme Jesus deixa claro no Sermão da Felicidade, no Sermão das Bem-aventuranças, né? E o Ubuntu é um conceito extremamente cristão de civilizações que sequer foram evangelizadas. Ou seja, isso significa, mais uma vez, que o Espírito chega onde a igreja ainda não chegou, que o Espírito chega mesmo onde o ser humano
entre aspas, evangelizador, ainda não chegou, não é? Então, nesse caso, os seres humanos estão lá, tanto na tribo indígena quanto africana, e são alvos da graça do Espírito que não faz acepção de pessoas, e quando alguém nominalmente cristão, evangelizado, chega até lá, se dá conta de que ele chegou só naquele momento, mas o Espírito já estava lá bem antes da sua presença física do missionário em si, né? Ainda no Antigo Testamento, era o Espírito quem falava, agia e guiava o povo de Israel nos momentos mais complexos da sua história. E, além disso, ele inspirava pessoas, ele usava pessoas, levantava juízes, ungia profetas, ungia reis e etc. Ou seja, todo o Antigo Testamento ele tem uma preocupação em mostrar a ação do Espírito na direção do povo de Deus do Antigo Testamento nas mais diversas possibilidades. Já no Novo Testamento, as evidências do Espírito são ainda mais contundentes. E, por exemplo, o Evangelho de João é considerado o evangelho mais pneumatológico dos 4 evangelhos, e nós encontramos textos riquíssimos sobre essa ação no Evangelho de João. Mas a ação do Espírito no Evangelho está relacionada ao ministério de Jesus. O Espírito Santo é o intérprete do ministério, da vida, das ações de Jesus. É ele, por exemplo, quem nos faz lembrar, nos faz recordar das palavras ensinadas por Jesus, conforme diz João no capítulo 14, versículo 26. É o Espírito Santo quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. De novo, como diz João, dessa vez no capítulo 16, versículo 8. E o Evangelho pneumatológico de João também nos apresenta o Espírito como o Paráclito, ou seja, como o advogado. É o advogado aquele que nos defende nos momentos mais adversos da nossa caminhada, que nos defende diante do acusador, que nos defende diante do tribunal e que não só nos defende, como também nos consola, nos apoia, nos ajuda nesse momento simbolicamente difícil, né? É um termo grego, é um termo da cultura grega, e o Paráclito era aquele que defendia o acusado, era aquele que estava com ele no momento do tribunal, no momento da acusação. Era o Paráclito quem acolhia o acusado, quem o confortava, quem o consolava e quem dava a ele a esperança de que tudo daria certo. E João, como faz uso do Logos no capítulo 1, faz uso do Paráclito também para apontar a ação do Espírito como esse advogado que zela por nós, que nos acolhe, que nos consola nos momentos mais difíceis, né? Agora, o texto, sem dúvida nenhuma, mais importante sobre esse assunto se encontra em João, capítulo 3, versículo 8, naquele diálogo que João tem com Nicodemos. Você conhece bem a passagem. Nicodemos era um mestre, né, da lei em Israel. Ele vai se encontrar com Jesus na calada da noite, e o assunto que é discutido entre ambos é o novo nascimento proposto por Jesus. E numa dessas passagens, o texto de João diz que o Espírito é como um vento que sopra onde quer, e se ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai, mas se ouve a sua voz, e assim acontece com todo aquele que é nascido do Espírito. O que João quer nos dizer com esse texto tão importante para a pneumatologia? Primeiro, que o Espírito é absolutamente livre, livre como é o vento. O vento ele não pode ser encaixotado, enjaulado, engaiolado. O vento ele não é material, ele não é físico, nós não podemos concentrá-lo, pegá-lo, dominá-lo. O vento é absolutamente livre. Nós não vemos, nós não podemos dominá-lo, mas nós sentimos bem a sua presença, né? E sabemos a diferença que faz a sua presença soprando, agindo, refrigerando, nos dando a possibilidade de respirarmos, né?
e o espírito é isso também. O espírito é absolutamente livre, ele não é dominado pelas instituições humanas, não é dominado por qualquer ser humano ou por qualquer instituição humana, porque ele é absolutamente livre. Assim como o vento, o espírito ele é absolutamente imprevisível. Ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe de onde vai. Ou seja, ele é imprevisível. O ser humano não tem domínio sobre o espírito porque ele é Deus, ele é Senhor, ele é livre, ele é imprevisível. Nós podemos sentir a sua presença e ouvir a sua voz, mas não podemos dominá-lo ou exercer qualquer controle que seja sobre a sua pessoa, né? E além disso, o texto fala que ele sopra onde quer, onde quer. Nenhum de nós, seres humanos, podemos dizer onde o Espírito sopra e onde o Espírito não sopra. Isso é um pecado, na verdade, dizer aquilo que o Espírito não diz. Pelo contrário, o texto bíblico diz que o Espírito sopra onde ele quer. Qualquer lugar que o Espírito queira soprar, ele sopra livremente e espontaneamente. E não somos nós, seres humanos, igreja, ou quem quer que for, que determina onde ele não pode e onde ele pode soprar. O que determina onde ele sopra ou não é a sua vontade livre e soberana. Então, esse texto tem importância enorme para nós, né? O livro de Atos dos Apóstolos também, o Espírito ocupa um lugar de protagonismo. A gente sabe muito bem da descida do Espírito sobre os discípulos, da ação do Espírito posterior na pregação de Pedro e a ação do Espírito em todo o livro de Atos. É ele quem toca no coração de Barnabé para vender sua propriedade e repartir os bens com aquele que não tem. É o Espírito quem fala à igreja para separar Paulo e Barnabé para a obra que ele os tem chamado. É o Espírito quem atua na comunidade primitiva. E essas comunidades primitivas do Novo Testamento, elas têm uma afirmação de fé muito séria e muito importante, que é crer que o Espírito conduz a igreja, conduz a comunidade. A igreja primitiva tem consciência da ação pneumatológica sobre a sua vida, sobre a sua existência, e ela entende que essa é a condição para que a igreja seja igreja, né? Então, esse detalhe, que não é tão detalhe assim, mas é um elemento essencial, nós precisamos nos atentar, tá bom? Continuem atentos que nós voltamos em breve com a continuidade dessa videoaula.